Se você acha que já viu todos os anúncios importantes de games nos últimos meses, pode apostar que deixou passar alguns. Olá, aqui é a Jack e hoje a gente só queria falar sobre isso. Jogos incríveis, alguns promissores, outros completamente fora da curva, que foram anunciados recentemente e que você precisa conhecer. Tem algo para todo mundo aqui. Então, sem enrolação, bora começar! Depois de anos de silêncio, Darksiders 4 finalmente foi anunciado. E sim, dessa vez com os 4 Cavaleiros do Apocalipse juntos. A promessa é uma campanha em que você pode jogar sozinho ou em co-op. O visual continua estilizado, com aquela pegada entre HQ e mitologia, e o combate parece mais fluido do que nunca. O jogo ainda não tem data de lançamento, mas já está confirmado para PC, PS5 e Xbox Series. É claramente um retorno às raízes da franquia, tentando capturar o espírito do primeiro jogo, mas com um escopo ampliado. Se conseguirem equilibrar exploração, puzzles e combate como fizeram nos melhores momentos da série, pode ser o Darksiders que os fãs esperaram por mais de uma década. Esse é um projeto feito por fãs que impressiona logo de cara. Fallout Bakersfield é uma conversão total que pega o universo do original e recria tudo dentro da engine de Doom. Parece estranho? Com certeza, mas funciona surpreendentemente bem. O visual é 2.5D, cheio de sprites e atmosfera radioativa, com combate e uma recriação fiel de locais icônicos. O projeto está entre 60% e 80% completo, e já tem trailer rolando por aí. O mais impressionante é como ele consegue capturar o espírito dos primeiros Fallout, aquele clima opressivo e a sensação de estar sempre um passo da morte. Se você é fã das raízes da série, esse mod pode ser uma das experiências mais criativas que já surgiram em cima da franquia. Fatekeeper é um RPG em primeira pessoa, com ambientação de fantasia sombria, visuais lindíssimos em Unreal Engine 5 e um combate corpo a corpo que parece ter peso de verdade. Você explora ruínas, resolve puzzles, enfrenta inimigos e tenta descobrir o que diabos está acontecendo num mundo que parece desmoronar a cada passo. O destaque aqui vai pro combate. Nada de ficar girando a espada no ar esperando o hitbox resolver. É tudo bem reativo, com defesa, parry e ataques precisos. Ainda não tem data definida, mas vai entrar em acesso antecipado no PC nos próximos meses. Se você curte jogos como Dark Messiah ou Kingdoms of Amalur, esse aqui pode ser uma grata surpresa. Você provavelmente nunca pediu um simulador de estacionamento, mas alguém fez mesmo assim. Em Car Park Capital, você é o responsável por transformar cidades inteiras em grandes áreas de estacionamento. E sim, o jogo leva essa ideia a sério, com direito à gestão, expansão, precificação de vagas e até campanhas de marketing para convencer a população de que mais asfalto é sempre a solução. O tom é claramente satírico, com visual retrô e críticas sociais sutis sobre o urbanismo. Pode parecer absurdo no começo, mas se a jogabilidade de fato oferecer profundidade e variedade, Car Park Capital tem tudo para ser aquele tipo de jogo de nicho que surpreende quem dá uma chance. Essa é para quem ficou órfão de Frostpunk e achou que sobreviver num trem seria mais interessante que numa cidade congelada. Em Frostliner, você controla um trem que precisa atravessar paisagens pós-apocalípticas, resgatar sobreviventes, coletar recursos e manter tudo funcionando. Tudo isso com decisões difíceis pelo caminho. O diferencial está no foco móvel da base. Cada decisão afeta a sua velocidade, consumo de energia e até o tipo de pessoas que você consegue salvar. O visual é sóbrio, com uma vibe bem pesada. Com lançamento previsto para 2026, esse é o tipo de jogo que pode virar vício se entregar uma boa curva de dificuldade. Alien Rogue Incursion começou como um jogo de VR, mas agora ganhou uma versão completa e tradicional. No controle de um ex-colonial marine, você encara uma narrativa original dentro do universo de Alien, misturando furtividade, combate e muito terror psicológico. O visual é escuro e carregado, com aquela estética suja e metálica que a série sempre entregou bem. Mesmo fora do VR, o jogo parece manter uma sensação de imersão forte, com
com IA reativa e cenários que lembram o melhor de Alien Isolation, mas com mais ação. A estreia está marcada para setembro e é um dos raros casos em que um spin-off de VR pode acabar se tornando uma entrada principal da franquia. Se você ainda sonha com uma sequência de Bully, esse aqui pode ser o mais próximo que vai conseguir. Edgefield High Rock the School é uma espécie de simulador escolar ambientado nos anos 2000, com visual estilizado e foco em causa estudantil. Brigas, pegadinhas, aulas, tretas com professores e liberdade para explorar o colégio como quiser. Parece pequeno, mas cheio de personalidade. O projeto é feito por um estúdio indie e ainda está nos estágios iniciais, mas já chamou atenção pelo conceito direto tipo Bully. Se o gameplay for bem amarrado, com sistemas de reputação, combate leve e missões variadas, pode se tornar um sucesso cult, especialmente para quem sente falta desse tipo de ambientação que quase ninguém mais explora. Baseado na franquia que explodiu com o anime Webtoon, Solo Leveling Karma é uma adaptação que aposta no estilo roguelike com ação top-down. A proposta é explorar dungeons, enfrentar ondas de inimigos, melhorar suas habilidades e repetir o ciclo até se tornar um caçador de elite. O combate é rápido, com foco em combos e upgrades, e o visual segue aquele estilo mais voltado para mobile, mas ainda assim estilizado o bastante para funcionar no PC. É um jogo que claramente quer aproveitar o hype da marca, mas a questão principal vai ser se ele consegue entregar um bom gameplay e não depender só do nome. Se o loop de progressão for interessante e as mecânicas de combate tiverem peso, pode funcionar bem, especialmente para quem já conhece o universo de Solo Leveling. Hellraise está de volta, mas agora como um survival horror em primeira pessoa, que parece levar o terror realmente a sério. A ambientação segue a linha do universo criado por Clive Barker, com puzzles macabros, ambientes opressivos e, claro, a presença do icônico Pinhead. A proposta é explorar o horror psicológico e físico de forma crua, com combate e mecânicas que giram em torno daquela caixa amaldiçoada. O jogo ainda não tem data, mas já está em desenvolvimento para consoles e PC. Com o próprio Clive Barker envolvido no projeto, a expectativa é alta. A grande questão agora é se o jogo vai conseguir entregar uma experiência de terror realmente marcante ou cair na armadilha de ser só mais uma adaptação de uma franquia famosa. Battlefield 6 finalmente foi revelado e tudo indica que a EA decidiu voltar às origens. O jogo traz combates em larga escala, classes distintas, destruição em tempo real e o retorno do que fez Battlefield 3 e 4 tão marcantes. O beta já mostrou que o ritmo é mais tático, menos caótico que Battlefield 2042 e com foco maior em trabalho de equipe. Ainda assim, existem dúvidas, especialmente sobre monetização e estabilidade dos servidores no lançamento. Mas se o conteúdo for sólido e o pós-lançamento bem planejado, Battlefield 6 pode reconquistar boa parte da base que se afastou nos últimos anos. Às vezes, tudo o que você precisa é de um conceito tão absurdo que fica genial. Shark Dentist é assim. Você é um dentista de tubarões trabalhando em primeira pessoa dentro da boca de animais gigantes que com frequência não estão exatamente calmos. O gameplay mistura simulação médica, usando ferramentas e até equipamentos industriais para tratar dentes enquanto tenta não virar almoço. É tipo um buckshot roulette, só que com tubarões. Apesar do visual, o jogo tem uma pegada sombria e uma vibe meio bizarra que ajuda a manter a experiência. A parte interessante é o equilíbrio entre estratégia, timing e aquela sensação constante de isso não vai acabar bem. Se vai funcionar, ninguém sabe, mas que desperta curiosidade, isso com certeza. Wonderburg é um roguelike de mundo aberto com castelos móveis. Sim, você pilota uma fortaleza sobre rodas em um mapa procedural e enfrenta outros castelos em batalhas que parecem uma mistura de estratégia e caos medieval. A ideia é construir, melhorar e defender sua própria base, enquanto explora, coleta recursos e sobrevive a emboscadas. O visual é simples, com foco no loop de progressão e na personalização da sua fortaleza. O que chama atenção é justamente o conceito único: castelos como veículos de combate.
algo que não se vê por aí com frequência. Se o sistema de construção for sólido e o combate tiver variedade, Wonderburg tem tudo para se destacar no meio dos roguelikes mais tradicionais. Para quem curte terror claustrofóbico e atmosferas pesadas, Beneath parece uma boa promessa. Você joga como um mergulhador de combate que precisa explorar uma base submersa cheia de horrores inspirados em Lovecraft. A proposta lembra muito jogos como Fear e até Doom 3, mas com uma pegada mais lenta e focada no suspense. O gameplay mistura tiroteio em primeira pessoa com gerenciamento de recursos, puzzles e muita tensão ambiental. Ainda não tem data, mas está previsto para 2025 e a expectativa é que entregue uma experiência mais direta e brutal, sem enrolação. A franquia Octopath Traveler ganha um novo capítulo e dessa vez com algumas mudanças importantes. Octopath Traveler Zero te coloca no controle de um protagonista criado por você mesmo, em uma jornada que começa depois da destruição da sua cidade natal. O sistema de combate por turnos volta, mas agora com novas classes, mais profundidade e um foco extra na construção de vilas. Sim, além de batalhar, você também vai reconstruir e administrar uma cidade. Com o mesmo visual HD 2D que se tornou a marca da série, o jogo parece bem polido e cheio de conteúdo. Está previsto para dezembro e para quem curte RPGs com foco tático e narrativas ramificadas, esse aqui deve ser um dos destaques do final do ano. Depois de anos na geladeira, a série Katamari está de volta com Once Upon a Katamari. E ele parece exatamente o que os fãs queriam. Mais caos, mais física e mais objetos aleatórios grudando numa bolinha cósmica. O visual continua estilizado e psicodélico, com aquela trilha sonora que parece saída de um karaokê interdimensional. Mas o que chama atenção aqui é o modo história inédito e o novo sistema de personalização. Além disso, o jogo traz um modo multiplayer que promete deixar tudo ainda mais insano. Se você nunca jogou Katamari, pode parecer estranho à primeira vista, mas é o tipo de jogo que te prende pelo puro prazer de destruir o mundo enquanto empurra uma bola gigante de lixo colorido. Lançamento marcado para outubro e, pelo jeito, a espera vai valer a pena. Esse aqui passou quase batido na Summer Game Fest, mas merece atenção. Into the Unwell é um roguelike de ação em terceira pessoa, com um visual todo inspirado em desenhos animados antigos. O combate é rápido, os efeitos são exagerados e o humor é bem ácido. Parece uma mistura de Cuphead com um protagonista tentando sair de um inferno cartunesco e completamente insano. O jogo também permite co-op para até 3 jogadores, e cada personagem tem habilidades únicas que podem ser combinadas em combos criativos. Ainda está em fase de testes, com beta fechado rolando na Steam, mas já dá pra ver que tem potencial para virar um daqueles hits se mantiver o ritmo e o estilo. Dos criadores de Little Nightmares, End of Abyss é uma nova aventura de terror com vibe sci-fi e um estilo bem mais agressivo que o anterior. Você joga como uma espécie de mergulhador solitário em um mundo bizarro, enfrentando criaturas grotescas e explorando ambientes que parecem saídos de um pesadelo mecânico. É uma mistura de exploração em side-scrolling e desafios ambientais. A direção de arte é de longe o ponto mais forte. Tudo parece vivo, estranho e inquietante. E a trilha sonora só piora, no bom sentido, essa sensação. Ainda está em desenvolvimento, com previsão de lançamento em 2026 para PC e consoles. Mas já dá para ver que tem potencial para se destacar como um dos jogos mais atmosféricos da nova geração. Se Pokémon e Cities Skylines tivessem um filho esquisito, provavelmente seria Tamer Town. A proposta aqui é bem fora da curva. Construir sua própria cidade enquanto treina criaturas chamadas Motons, que ajudam na construção e também lutam em arenas. É parte simulador, parte jogo de estratégia com combate por turnos. Tudo em um mundo colorido, meio surreal, mas com bastante liberdade criativa. A ideia de misturar gerenciamento urbano com batalhas de monstros parece estranha no papel, mas o trailer mostra que há potencial. Você constrói, treina, luta e expande sua cidade de acordo com suas decisões. O jogo está previsto só para 2027
Então ainda tem um bom caminho até lá. Mas se cumprir o que promete, pode ser uma das surpresas mais criativas do gênero. The Adventures of Elliot é aquele tipo de jogo que parece familiar, mas logo mostra que tem identidade própria. Desenvolvido pela Square Enix, ele usa o visual HD 2D que a gente já conhece de outros títulos como Octopath Traveler, mas dessa vez com foco total em combate em tempo real. Nada de turno, nada de esperar sua vez. Aqui você escolhe uma entre 7 armas, parte para cima e ainda conta com a ajuda de Faye, uma companheira que pode ser controlada por IA ou até por um segundo jogador. A ambientação mistura ruínas antigas, ficção científica e viagens temporais. E o ritmo é bem mais dinâmico do que você esperaria de um RPG com esse visual. A demo no Switch 2 já dá uma boa noção de como o sistema de progressão funciona. E tudo indica que a versão final, prevista para 2026, deve chegar também no PC, PlayStation e Xbox. Railborn é um jogo de sobrevivência com uma proposta bem diferente. Sua base é um trem e você precisa mantê-lo funcionando enquanto atravessa um mundo hostil cheio de trilhos e perigos. Dá para jogar solo ou em co-op com até 4 pessoas. E além de manter os sistemas do trem, como água, energia e cultivo, você também precisa explorar o ambiente, coletar recursos e enfrentar criaturas. O visual mistura um pós-apocalíptico com sci-fi estranho. E a proposta lembra um pouco Frostpunk sobre trilhos. A jogabilidade parece focada em gerenciamento, com bastante ênfase em customização e expansão da sua locomotiva. Ainda em desenvolvimento com lançamento previsto para 2026 no PC, Railborn já chama atenção pelo conceito e pode surpreender se conseguir entregar tudo o que promete. Blood Message é o primeiro AAA single player da NetEase e chega com ambição. O jogo se passa na China do século VIII, durante a dinastia Tang, e coloca você no papel de um mensageiro que atravessa um país em guerra ao lado do filho. Visualmente é impressionante, tudo rodando na Unreal Engine 5, com combates intensos, furtividade e cenários históricos muito bem detalhados. A proposta mistura a ação com uma narrativa que promete ser pesada e emocional. O foco está em realismo histórico, e a forma como o jogo apresenta isso é diferente do que estamos acostumados a ver no mercado. Ainda sem data de lançamento, mas com o primeiro trailer já causando impacto, Blood Message tem tudo para ser um dos grandes lançamentos dos próximos anos. Agora com você, qual desses jogos já entrou na sua lista ou chamou mais a sua atenção? Se curtiu o vídeo e gosta de conversar sobre jogos, não esquece de deixar o like, porque isso nos ajuda bastante. Se quiser, ative o sininho. Se ainda não é inscrito, aproveita e torne-se um garimpeiro agora mesmo. Como sempre, muito obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau!